Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Fé ou Falácia. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma falácia muito interessante. Eu sou Felipe Moura, sou teólogo e exegeta, e essa série tem por objetivo mostrar como, às vezes, num debate bíblico, falácias podem acabar sendo empregadas, independente de se a pessoa tem ou não razão na questão. O uso de falácia nunca é uma coisa muito boa. E hoje, então, nós vamos falar sobre uma falácia que é conhecida como aposta de Loki. Para quem assistiu, né, os filmes aí da Marvel, né, os Vingadores, Thor, etc., Loki realmente é exatamente aquele personagem, né, da mitologia nórdica. Muito bem, essa falácia ela também é chamada, né, de falácia do argumento negacionista. Né? Por quê? É quando uma pessoa insiste que um determinado conceito ele não pode ser discutido porque não é possível defini-lo de uma forma que seja possível uma discussão ou uma conclusão. E de onde vem o nome Aposta de Loki? É muito interessante. Existe uma história na mitologia nórdica de que Loki teria feito uma aposta com alguns anões e essa aposta então valeria a cabeça dele. E ele acaba perdendo a aposta e aí os anões vão lá para poder levar a cabeça dele embora. E aí ele diz o seguinte: ok, vocês ganharam a minha cabeça, eu reconheço, tudo bem, mas vocês não têm direito de levar o meu pescoço. E aí os anões acabam concordando, realmente a aposta foi em cima da cabeça e não do pescoço. E aí na hora de cortar a cabeça do Loki, eles não conseguiam chegar num consenso de aonde terminava o pescoço, aonde começava a cabeça, né? E aí por causa disso, então o Loki conseguiu ficar com a cabeça dele, né? Porque não tinha como essa aposta ser definida, não dava para definir o que era cabeça e o que era pescoço. E aí, a partir dessa lenda da mitologia nórdica, né, surgiu aí a conceituação dessa falácia, né, conforme a gente pode ver nessa obra Concise Handbook of Literary and Rhetorical Terms, do Michael S. Mills. E essa falácia, então, como é que ela é apresentada, como é que ela é utilizada em um debate religioso? Bom, ela é usada, eu consigo ver pelo menos 3 maneiras nas quais essa falácia ela é utilizada. A primeira delas é o que eu chamo de apelo à subjetividade da fé. Então eu considero que a fé é uma coisa subjetiva, né? E a partir daí eu desenvolvo então essa falácia. Por exemplo, você tem um debate qualquer e aí uma pessoa chega e fala assim: ah, não, mas religião não se discute. Né? Ok, na verdade, né, essa frase ela é muito perigosa, porque é verdade que você não discute a preferência religiosa de cada um. Né? Eu não discuto qual é a religião que a pessoa opta por ter ou em que ela resolve acreditar ou acha que é a verdade. Só que tem temas objetivos que podem e devem ser debatidos, né? Por exemplo, se chega um muçulmano e ele diz o seguinte: não, Maomé foi profetizado na Bíblia hebraica, né? Como né, existem profecias que dizem que um profeta viria e esse profeta ele é Maomé. Eu tenho como debater isso, né? Eu tenho como olhar e falar: bom, ok, se vocês acham isso, então apresentem os argumentos de vocês. Vamos olhar para a Bíblia hebraica e vamos ver se realmente a Bíblia hebraica, se ela diz isso. Né? Se você tem 2 religiões, principalmente, que estão usando um livro sagrado, né, comum, ou que estão olhando para uma mesma experiência e cada um dando uma definição do que é aquilo. Né? Vamos imaginar que você tem uma religião X, uma religião Y, vocês estão debatendo aquelas experiências de quase morte, né, em que a pessoa ela tem uma morte clínica e ela tem uma visão de alguma coisa, depois ela volta, né, ela é ressuscitada aí clinicamente, né, isso falando em hospitais mesmo, né, e aí cada religião pode oferecer uma explicação, você pode debater se isso é factível, não é, se a explicação é boa, não é boa, dá para você discutir sim em cima
de alguma coisa objetiva, né? Principalmente se a gente está falando de debates bíblicos, né? Dá para você debater em cima do que a Bíblia diz. Você pode, de novo, no fim, né? Cada um acredita no que quiser. Só que você consegue debater pontos objetivos sem precisar cair nessa falácia de religião não se discute, tá? Se houver um tema objetivo, ele pode sim ser debatido. Segundo exemplo, você tem um debate sobre se a Bíblia hebraica fala ou não que as pessoas vão morar no céu, né? Muito bem. Aí alguém fala assim, não, mas cada grupo religioso entende uma forma, né? Alguns entendem que você vai morar no céu, outros entendem que você não vai morar no céu, né? Bom, por que isso é uma falácia, né? Você dizer que cada grupo religioso entende de uma forma não elimina, né, e resolve o fato de que a Bíblia hebraica tem sim uma visão muito clara sobre isso, né? Você pode ter religiões que não partem só da Bíblia hebraica, que tem as outras revelações, né, que também fazem parte aí da sua, né, do seu mundo religioso, né, do seu ecossistema religioso. Por exemplo, né, o cristianismo ele não parte só da Bíblia hebraica, né? Existem os livros da Bíblia cristã, que os cristãos chamam de Novo Testamento, que também são considerados dentro da doutrina cristã, né? Mas quando você fala Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica ela fala, né, alguma coisa acerca das pessoas morarem no céu? Dá para você definir isso objetivamente, olhando para a Bíblia hebraica e falando, pera lá, isso aqui tem respaldo ou não tem respaldo na Bíblia hebraica, né? Quem conhece a Bíblia hebraica sabe, né, que existe uma resposta para isso. Eu não vou entrar no mérito de qual é, quem conhece o meu canal já viu, sabe qual é a resposta, mas porque o meu objetivo aqui não é puxar, né, vamos dizer assim, para uma definição e sim mostrar o que é a falácia, né? Você dizer que cada um entende de um jeito, né? Isso é um argumento que a pessoa pode usar em qualquer lado, né? Ela pode achar que sim ou pode achar que não e usar esse argumento para se livrar do debate, né? Mas quem faz isso, né, quem apela para a subjetividade da fé, está querendo se livrar do debate, né? Eu não consigo ter argumento, né? Eu não consigo me sair bem num debate, então eu vou sair pela tangente dizendo que isso aqui não é um tema que possa ser debatido, né? Muito bem. A segunda forma é você apelar para uma experiência subjetiva, né? Então você tenta dizer que existe um componente subjetivo ao debate e que sem esse componente subjetivo você não resolve o debate, né? Então, por exemplo, um debate sobre se Isaías 14 se refere ou não ao diabo, né? Então, né, você pode ir lá, de novo, né, eu não estou querendo definir aqui a questão, quem me conhece, né, as nossas aulas, sabe a resposta. Aliás, quem leu Isaías 14 inteiro sabe qual é a resposta, né? Mas aí você vai, apresenta os seus argumentos, aí alguém fala assim, não, mas não dá para saber, porque tem uns que dizem que sim, outros dizem que não, então não dá para saber a verdade, né? A verdade ela não pode ser conhecida, no fundo está dizendo o quê? Que a verdade depende subjetivamente de quem lê. E isso não é assim, né? Um texto não depende subjetivamente de quem lê, né? Você pode até ter um texto que é ambíguo, isso é outra coisa, né? Mas você tem textos que são claros, né? Então, mesmo que você tenha pessoas várias, das mais variadas, dizendo coisas diferentes, é só você olhar o contexto objetivamente, você consegue chegar numa conclusão, né? O grande problema, na realidade, que até eu vou entrar um pouco melhor agora nesse segundo exemplo, é que as pessoas não gostam do que elas leem, né? Elas querem encontrar alguma coisa que confirme o dogma delas, a visão de mundo delas ou da denominação religiosa a qual elas pertencem, né? E aí elas ficam em conflito, né? Que é exatamente o exemplo número 2 aqui. Num debate sobre se Joel 2:28 foi ou não foi cumprido, né? Então quem quiser tem aula sobre o livro de Joel, né, no meu canal, tal. Aí alguém fala assim, não,
Não dá para entender plenamente as profecias. Isso aqui eu falei Joel, mas essa frase é usada para um monte de profecia. Não dá para entender as profecias plenamente, porque as profecias são misteriosas, né? Isso também é uma falácia, tá? A pessoa fala, a profecia é misteriosa, então pode ser o que eu quiser, pode ser que A tenha razão, B tenha razão, C tenha razão. Bom, você tem que se perguntar que raio de profecia é essa, né? Se é uma profecia misteriosa, né, que cabe qualquer coisa, né? Ou então num critério subjetivo. Alguns falam assim, não, essa profecia só pode ser entendida no espírito. Meu, você falar que a profecia só pode ser entendida no espírito é a mesma coisa que você dizer que a profecia não pode ser entendida, né? Não existe um espiritômetro, né? Um aparelho que meça se você tá ou não tá no espírito para entender aquela profecia, né? E aí é muito fácil, você pode entender o que você quiser e você diz que aquilo ali é espiritual, né? Ou então você não gosta do que alguém falou, você diz que aquela pessoa está enganada, né? E que ela está num espírito de erro, ou que ela está agindo segundo o coração dela, né? E aí fica absolutamente subjetivo, fica ao gosto do freguês. Não é à toa pessoas que usam esse tipo de argumento conseguem ter visões diferentes sobre o mesmo tema, né? Então, que tipo de mistério é esse, né? Alguns que têm interpretações também místico-esotéricas, né, etc., né, profundas sobre um dado versículo também, mesma coisa, não conseguem chegar num consenso. Então, até que ponto isso é uma verdade? Né? Se eu estou enxergando alguma coisa subjetiva no texto, eu estou enxergando o que eu quero enxergar e não o que o texto diz. Né? Então, assim, na maioria das vezes, as profecias elas só são misteriosas se você não aceita o contexto, se você tira ela de contexto, se você não lê o contexto, se você não estuda o contexto, se você não gosta do contexto, se você não quer aceitar o sentido real, se você quer insistir de aplicar uma profecia que se referiu a um dado evento e que está muito claro no profeta qual é o evento que ele se refere, qual é a nação, qual é a época, qual é o momento, qual é a situação, você pega aquilo e você quer que se refira para os dias de hoje ou para um futuro, né? Aí realmente você vai ficar com as profecias muito misteriosas, tá? Existem algumas profecias na Bíblia hebraica que são passíveis, né, de diferentes interpretações? Existem, mas não é a grande maioria. 99% dos profetas é muito claro. Se você ler a passagem, mesmo quando você tem um elementozinho aqui ou ali da linguagem do profeta que não é claro, pelo contexto geral você sabe do que ele está falando, né? Então, muitas vezes é uma questão simplesmente de você não aceitar e aí você apela, né, para a experiência subjetiva e você diz que profecia é misteriosa, que só dá para entender no espírito, que não dá para discutir, né? E aí você foge do debate. Terceira forma, né, em que a falácia ela se apresenta é o chamado apelo à ausência de informação, né? Você alega que falta informação para você poder definir o debate, né? Então eu vou dar um exemplo. Uma pessoa chega e vai fazer um debate sobre as solenidades bíblicas, né, festividades, quando elas devem ser comemoradas, ou como é que era o calendário nos tempos bíblicos, ou se o calendário hoje é o mesmo dos tempos bíblicos, qual é, etc, etc. Bom, qual é a falácia? Né? A falácia é você, independente da sua posição, a gente consegue ter uma ideia de como é que o calendário bíblico ele se desenvolveu, né? Tanto a partir de olhar para o texto bíblico, né, de uma exegese mais simples, né, embora a Bíblia hebraica ela não define um calendário com muita precisão, né, com muita informação, justamente por quê? Porque eles usavam o calendário corrente daqueles povos ali daquela época, você tem informações históricas, arqueológicas, né, se você realmente quiser ir atrás, existe algum nível de dúvida? Existe, mas existem informações claras, né? Existem informações acadêmicas, a gente sabe mais ou menos
quando houve transições, né, no calendário, existem alguns registros bíblicos, etc. Né? É um tema complexo? É. Mas dizer, não é possível saber, é desculpa de preguiçoso. Ou então a pessoa ela não tem aquela informação, em vez dela ter a humildade de dizer eu não sei, eu não tenho informação, ela diz que não é possível saber. Né? Então, infelizmente, você tem isso. Né? E hoje né, aliás, é muito importante, né? No seu cotidiano, cerque-se de pessoas que não tenham receio de dizer eu não sei. Né? Ninguém é obrigado a saber tudo, mas tem gente que, para não dizer que não sabe, fala que ninguém sabe ou que isso é impossível de saber. Né? E esse é um problema. E aí, por fim, o último exemplo, né? Você tem um debate sobre qualquer tema e a pessoa solta a seguinte pérola: mas não sabemos se a Bíblia não foi adulterada neste ponto. Né? Essa é a saída fácil quando a pessoa está completamente sem argumentos. Né? Então, isso é muito comum, por exemplo, em temas que não são bíblicos e as pessoas insistem em tentar fazer a Bíblia hebraica falar desse tema. Né? Então, por exemplo, algumas discussões sobre vida após a morte, elas esbarram nisso, porque a Bíblia hebraica ela fala muito pouco sobre esse tema. Né? Aí algumas pessoas desenvolvem algumas visões extremamente dogmáticas e elas não conseguem encontrar respaldo nisso. Né? Elas se respaldam em argumentos muito frágeis, né? em alguns indícios aqui e ali, e elas não são sinceras em dizer que aquilo ali é uma conjectura. Não, elas querem dizer que aquilo ali é a verdade bíblica. Aí você contesta e a pessoa, não, mas você não sabe o que, né, se a Bíblia não foi adulterada, se não removeram não sei o que, isso, aquilo. Bom, na verdade, a pessoa que fala isso, ela não está preocupada realmente com uma crítica textual. Né? Crítica textual é exatamente essa área, né, vamos dizer, do estudo das escrituras que lida com a questão dos manuscritos bíblicos, do desenvolvimento, né, das diferentes variações, das datas, dos processos redacionais. E tudo isso é possível você encontrar. Né? É possível você olhar para as variantes bíblicas, as famílias de manuscrito, o que elas têm de semelhanças e diferenças, em que momento surgiram essas semelhanças e diferenças, em que momento, né, camadas do texto bíblico que tem uma linguagem diferente foram escritas, que tipo de texto bíblico, né, sofreu realmente algum tipo de revisão ou não. Tudo isso a gente tem uma boa noção. Né? Nem sempre nós temos certeza das informações, mas temos uma boa noção. Mas o que a pessoa faz? Ela está preocupada com isso? Não. Ela só quer sair fora do debate. Né? Ela só quer uma saída honrosa porque ela está sem argumento. Né? Então, assim, uma pessoa que usa esse tipo de argumento, ela não está fazendo crítica textual. Né? Ela só está realmente, ela só está fugindo da raia. Tá? Então, como é que você não cai na falácia, né, da aposta de Locke? Bom, se você estiver participando do debate, primeiramente, né, é importante entender que quem apela para a falácia da aposta de Locke é porque está sem argumento. Né? Se eu estou sem argumento, então eu passo a tentar dizer que eu estou sem argumento porque não é possível argumentar. Percebe? Né? Ao invés de eu admitir que eu tô sem argumento e eu preciso estudar, eu preciso melhorar os meus argumentos, ou quem sabe até o meu debatedor tem razão, né? Aliás, nem sempre isso acontece. Né? O fato de uma pessoa usar a falácia quer dizer que ele é um mau debatedor, não quer dizer que ele está errado. Eu já vi gente defendendo posições que eu considero corretas, mas a pessoa fez uma defesa preguiçosa, ruim. Ela era um mau debatedor, né? E não uma pessoa que estava errada. Né? Porque debater de forma ruim não quer dizer estar errado. Tá? Mas a pessoa ela ficou sem argumentos, ela não está conseguindo desenvolver seus argumentos, ao invés dela ter humildade e dizer, olha, eu vou estudar melhor, eu vou rever aqui, a gente volta a falar. Não, o que ela faz? Ela tenta desqualificar tudo. Não, na verdade eu estou sem argumento porque não tem como argumentar isso aí. Ou se ela não quer entrar no debate, né, deveria ser mais honesto e falar, não, eu não quero entrar nesse debate, eu não estou afim de discutir isso. Né? E ninguém é obrigado. Né? Frequentemente alguém chega para mim e fala, o que você acha disso e disso? Eu falo, eu não estou afim de discutir isso aí, você não tem obrigação. Né? É mais honesto você falar isso do que você tentar dizer, isso daí não dá para argumentar. Né? Então ela tenta
desqualificar o seu argumento porque ela não tem um bom argumento. O que você pode fazer nessa situação? Se você perceber o uso, primeira coisa é apontar que dá para ser objetivo, né? Então, assim, a religião não se discute. Não, mas dá para eu discutir se realmente essa profecia bíblica se cumpre no fulano, né? Não dá para saber se a Bíblia foi adulterada. Não, pera lá, a gente tem família de manuscrito, é assim, é assado, é assado, é assado, é assado o outro. Você esclarece, né? Aí vai do seu debatedor. Se o seu debatedor aceitar, ok, né? Que bom, vocês dão prosseguimento ao debate. Se não, se você percebe que a pessoa está insistindo, você percebe que, na verdade, a pessoa ela não quer debater para aprender ou para trocar conhecimento ou para testar teorias ou para crescer. Ela quer debater porque ela quer ganhar. Então, deixa para lá, né? E se você estiver ouvindo, né, um debate, lendo um debate, e você perceber que alguém usou essa carta de não dá para debater, isso aqui não dá para saber, se pergunte se não dá mesmo, né? Se pergunte se a pessoa não está fazendo isso porque ela ficou sem argumentos. O que não quer dizer que ela está errada, necessariamente. Quer dizer apenas que ela não está conseguindo desenvolver o argumento. E aí o que você faz? Vá atrás dessas informações, né? Pare e pense, não, será que dá para saber isso objetivamente? O que temos sobre essa questão, né? O que nós temos? Então, essa questão, por exemplo, da Bíblia, né? Será que é verdade que a gente não tem como saber aonde que houve alguma alteração? O que se tem a dizer sobre isso, sobre os manuscritos, sobre o processo de escrita, de composição da Bíblia, né? O que temos a dizer sobre o contexto dessa profecia assim, 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 assado, né? Então, vá atrás da informação que normalmente você consegue perceber que a pessoa está usando a falácia da aposta de Locke, né? E aí chegamos ao último item, né? Lembre-se, porque, na verdade, o que acontece é que ela não consegue sustentar o argumento dela. Espero que você tenha apreciado esse vídeo e até o próximo episódio, se o Eterno assim nos permitir.